solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social, vozes do bem. O Ecomuseu, que é o Ecomuseu dos Campos de São José, ele é um museu vivo, ele é um museu de território. A gente chama de museu de território. Então ele é um museu que abrange o tamanho do território que for definido. Então pode ser um bairro, pode ser 28 bairros, pode ser uma cidade ou pode ser uma região. Bom, o Ecomuseu, vou tentar ser o mais breve possível, ele é um conceito que surgiu na década de 70 por um grupo de museólogos e pessoas que trabalhavam em museus, incomodados com a função social do museu, né? Então eles traziam essa crítica de os museus, especialmente os museus europeus, eles ficavam muito elitizados e distantes das comunidades, né? E de fato a gente também percebe isso no Brasil e em outros locais, que muitas vezes a comunidade tem medo de chegar no museu, não sabe como se portar, não sabe o que pode fazer, não sabe nem se pode entrar, se é de graça, se não é de graça, enfim. Então essa discussão na década de 70 se iniciou sobre qual era esse papel social dos museus. Nessa discussão criou-se então uma terminologia que foi essa terminologia de ecomuseu. E aí, qual é a diferença então de um museu para um ecomuseu? Lá atrás, né, vamos dizer assim, porque hoje em dia as coisas estão ficando mais difíceis de dizer a diferença. Mas lá atrás a gente tinha, e a gente tem 3 pilares que nos ajudam a mostrar essa diferença entre o ecomuseu e um museu dito tradicional, que são comunidade, território e patrimônio. O meu início com o trabalho com a Ângela Savastano, como trabalho, começou em 2012, quando nós estávamos pesquisando na biblioteca do museu. A partir daí, começamos um grupo de estudos, né? E os temas foram se desenvolvendo, nós desenvolvemos algumas pesquisas sobre cultura viva, a partir dos mestres que circulavam no Museu do Folclore, participavam de um programa chamado Museu Vivo, do Museu do Folclore, e a partir disso nós começamos a desenvolver pesquisas dentro do Centro de Estudos da Cultura Popular, que é a organização da sociedade civil, que é a proponente do Ecomuseu e do Museu do Folclore. Então esse trabalho foi crescendo, né? Outros temas foram entrando, e em um dado momento a Ângela apresentou para nós a proposta de um ecomuseu para ser implantado em São José dos Campos. Nós nunca tínhamos ouvido falar disso, desse conceito. Fomos pesquisar e ficamos encantados, porque descobrimos que era uma proposta vanguardista dentro da museologia, e que já não pensava numa edificação com os bens lá dentro, onde visitantes iam visualizar, iam degustar desse patrimônio cultural dentro do espaço. E era a ideia de um museu de território, onde o território era o objeto de trabalho da museologia. Então, a partir dessa ideia, nós começamos a conversar, a estudar e fomos desenvolvendo. E aí ela já tinha um pré-projeto feito. Foi quando a Maria e eu também entramos nessa escrita desse projeto, na expansão desse projeto, que tinha um determinado conteúdo, a gente expandiu esse conteúdo, e foi quando a gente começamos a procurar oportunidades para financiar esse projeto, né? Foi quando encontramos um edital da Petrobras, né? Edital Petrobras Socioambiental, e nós enviamos esse projeto e fomos contemplados. O Ecomuseu ele não está fechado em um edifício. Você não fala assim, eu vou lá visitar a exposição do Ecomuseu. Você vai lá fazer uma trilha, você vai lá participar da horta, você vai lá fazer um plantio, você vai lá participar de uma atividade educativa, você vai lá fazer uma saguizada, que é a observação dos animais, mas você não vai ver um prédio, né, tombado, que normalmente são os prédios de museus, que o próprio prédio é exposição, né? Então você tem lá um prédio que, por exemplo, o Museu do Folclore. O Museu do Folclore está dentro da Tecelagem Paraíba, é um prédio de 1920, então ele faz parte, né, o próprio prédio faz parte dessa exposição. Então a gente não tem um edifício, a gente tem um território. A gente não trabalha com um objeto musealizado, né? A gente trabalha com um patrimônio. Então,
Nos museus tradicionais você tem um objeto, você tem o pijama do Getúlio Vargas que ele usava no dia que ele se matou, está lá em exposição no Museu da República. Você tem a cama do Dom Pedro II, ou mesmo se a gente colocar, né, o Museu do Folclore novamente como exemplo, você tem a Casa de Farinha em exposição, uma réplica de uma casa de farinha em exposição. Você tem um balaio de pescaria em exposição. No Ecomuseu, a exposição está no território. A gente tem aqui nesse espaço coisas em exposição, mas o que importa são as pessoas e os patrimônios que estão no território. A gente não tira do território e coloca numa exposição. Eles continuam, esses objetos, ou mesmo, e não é só nenhum objeto, né, esses elementos continuam no território. Vou dar um exemplo, a enxada. A gente poderia fazer uma exposição e colocar uma enxada à disposição. No Museu do Folclore você tem vassoura em exposição, né? A gente poderia fazer e pensar sem problemas nenhum e estaria ainda dentro da proposta de um ecomuseu, sem problemas. Mas o que nos importa da enxada não é apenas aquele objeto em exposição, é o uso que ela tem, né? É tanto saber fazer uma enxada, quanto saber usar uma enxada. E a transmissão, né, o que nos importa é a transmissão desse patrimônio. E eu vou ensinar uma pessoa a usar a enxada com a enxada em exposição ou com a enxada sendo usada no território. Então, essa é a ideia de transmissão dos saberes. Os saberes em uso, os objetos em uso. E, por último, nós não trabalhamos com uma comunidade de visitantes. A gente trabalha com uma comunidade de pessoas participantes, né? Por isso é comunidade e não visitantes. Obviamente que a gente recebe visitantes, a gente tem grupos de alunos que participam hoje, né, que vêm visitar os NEAs e tal. Mas a nossa construção de patrimônio está com as pessoas da comunidade que participam e que muitas vezes, inclusive, recebem esses alunos para contar, né, sobre o Ecomuseu. Então, o nosso foco está com a comunidade e não com visitantes desse Ecomuseu. Inicialmente começou lá em 2015 a primeira construção na Florestinha, no campus de São José, que depois futuramente se tornou, né, um NEA, que é um núcleo de educação ambiental. E depois Vista Verde, né, o núcleo de educação ambiental do Vista Verde, depois o núcleo de educação ambiental do campus de São José, Calitrix Aurita, e o mais recente, a Praça dos Peixes, que é no EMA 2 Pinheirinho dos Palmares, né? E são construções que partem a partir da experiência do território, sempre parte da experiência do território. Então, os trabalhos de campo são muito importantes, porque a gente vai ao campo, vai identificando os saberes das pessoas, as potencialidades do território, né? E a partir daí a gente vai revitalizando o que é possível, né? A partir do que o território vai dizendo. Esses núcleos de educação ambiental surgiram um pouco nessa proposta. A gente conheceu as pessoas que tinham vontade de fazer uma roça ou reflorestar aquela área, que geralmente é muito interessante. Todos esses núcleos de educação ambiental eram áreas degradadas. O Ecomuseu, dentro da 4ª edição do projeto, que vai até 2028, tem que fazer o reflorestamento de 24 mil árvores no território, né? Além disso, a produção de 7.800 mudas, além das 24 mil árvores. Então a gente precisou fomentar essa construção de um viveiro, né, para atender essas demandas, né? Eliana Sena, ela é moradora do campus de São José, acompanha o Ecomuseu desde 2015, é uma das pessoas que iniciaram conosco desde o começo e continua à frente ali na Florestinha. Eu moro aqui em São José dos Campos, eu sou nascida e criada aqui em São José dos Campos. Em 2015, quando o Ecomuseu chegou, ele começou a verificar os espaços, então ele ia entrevistar as pessoas, ia conhecer o bairro e ele via que tinha áreas verdes dentro das casas, que as pessoas gostavam de plantar. Então eles conheceram o seu Hélio e o seu Vicente na esquina lá de baixo, porque eles já vinham transformando. Então o seu Hélio gostava de plantar muitas flores, o seu Vicente muitas árvores. Então veio sendo transformado esse ambiente que nós temos aqui
assim, dentro do coração da gente, a gente queria mudar. Então, quando o Ecomuseu chegou, já tinha um movimento aqui das pessoas de modificação. Quando o Ecomuseu chegou, que a gente fazia as nossas reuniões, então eram reuniões semanais, e nessa reunião era sempre perguntado: o que você faz? Qual que é o seu saber? De onde que vem? Então, essas coisas eram relevantes para o projeto. E o seu Vicente e o seu Hélio falavam assim: eu não sei cozinhar, eu não sei bordar, eu não sei costurar, não sei fazer nada disso que vocês falam, mas eu tenho a mão calejada pela enxada, eu gosto de plantar, eu gosto de mexer com a terra. Por que a gente não faz, em frente da minha casa tem um espaço abandonado que ninguém cuida? Por que a gente não pode fazer ali uma horta? Então, do final de 2015 para cá é que começou a sonhar com esse espaço aqui. Naquela época era chamado Fazendinha por causa da neta do seu Vicente, porque ela vinha aqui: vamos lá na fazendinha, vô. Então foi quando houve uma modificação, que as árvores já estavam um pouco mais crescidas e que veio o professor da Fundasa aqui, com as crianças da Fundasa, fazer essa interação com o projeto. O professor começou a falar: não, isso aqui é uma florestinha, isso aqui não é fazendinha. Então a partir daí nós adotamos o nome de florestinha, porque realmente, se você hoje vai lá para baixo, a temperatura lá embaixo é diferente, os animais que aparecem aí são diferentes. A família do meu pai, a minha avó, Barbina, era filha de uma índia caçada lá. Dona Terezinha Mariano é uma moradora da Pousada do Vale. Ela mora desde o início do bairro ali naquela região, uma liderança também comunitária, já teve um papel bastante importante nessa construção do bairro, das lutas, né, por melhorias mesmo urbanísticas ali do bairro. Atualmente a gente encontrou Dona Terezinha por conta do saber fazer dela. Ela é uma bordadeira e ela constrói esses bordados dela a partir do imaginário que ela tem, das vivências que ela teve, muito ligada à natureza. Eu sou Terezinha Mariano Pinheiro, nascida em Itapetininga, em Reixã, distrito de Itapetininga. Quando eu não pude trabalhar mais, que eu fiquei com problema de cadeirante, aí eu comecei a bordar, fazer enxoval de bebê, para vender nas feiras. E eu fui fazer uma exposição no Museu do Folclore. Conheci a doutora Ângela, aquela senhora que faleceu há pouco tempo. E ela, através dela, do pessoal do ECO, que ia lá no museu, me conheceu. E aí eles começaram a vir aqui falar comigo, me entrevistar, pediram para mim contar a história da pousada, me entrevistaram, levaram eu para vários lugares fazer exposição. Estou sempre nas feiras de saberes com eles. Acho que eles respeitam muito a gente, tanto como artesão, como pessoa. Gosto muito de todos. E eu acho que foi muito bom para muitas pessoas, sabe? Porque o Ecomuseu está trazendo uma sabedoria para as crianças de hoje, as crianças da Fundasa, os netos das pessoas que participam, que vão lá aprender compostagem, colher semente, plantar semente para formar mudinha, plantar na terra. Porque enquanto a pessoa está lá plantando, conversando, brincando, ouvindo música, eles gostam muito de cantar, de tocar violão, o pessoal. Aí o pessoal se diverte, né? O tempo que a pessoa está lá, ele está se sentindo feliz, ele está alegre. Eu acho que isso está sendo bom tanto para a saúde das pessoas, quanto os produtos que eles estão plantando e fornecendo para os próprios moradores, que é saudável e ajuda muito na saúde. Dona Terezinha, ela é uma narradora nata, sabe? E ela tem todos têm, mas eu preciso destacá-la porque ela é muito inquieta com as transformações ambientais que esse processo imobiliário vem agenciando no território. Então ela conhece o território antes desse momento de expansão imobiliária que nós estamos vivendo na Zona Leste. Então ela é essa pessoa que transmite esse engajamento dela.
Então, eu tenho uma empatia muito grande pelo que ela sente, esse processo, e ela localiza isso muito na sua vida íntima, localiza isso muito numa relação que eu diria até mitológica, para não dizer sagrado, é o sagrado dela. Ela busca com a arte dela retratar o sagrado nos bens que a gente chama de bens naturais, na natureza, né? Eu fazia feira na Praça Afonso Pena, vendia telha pintada, vasos, e enxoval de bebê. Depois, quando eu não pude mais ir para São Paulo comprar a minha mercadoria, que eu precisava de pano, renda, as coisas, aí eu comecei a bordar e fazer exposição através do pessoal do Ecomuseu. Gosto de coisa bem colorida, não sei porquê, acho que eu sou muito alegre, porque meu trabalho é bem colorido. E gosto muito de bordar pássaro, borboleta, porque para mim isso representa liberdade. As pessoas eu gostaria de ser um pássaro, voar e conhecer os lugares que eu não pude conhecer, né, na minha infância. A Célia Bila é uma moradora da Vista Verde, que ela, em alguns momentos, em algumas rodas de conversa, a gente faz um apanhado geral para as pessoas falarem sobre os seus saberes e aquilo que elas gostariam de ofertar, enfim, né? Numa dessas rodas de conversa, a Célia disse então que sabia fazer mosaico e gostaria de ensinar o mosaico. Eu trabalho com artesanato, mosaico, conheço o Ecomuseu há mais ou menos 2 anos, sou moradora daqui do bairro Vista Verde. Aqui no Vista Verde, especialmente no núcleo, nós temos o trabalho de um dos alunos da oficina, que ela fez questão de trabalhar o E, que é o símbolo do Ecomuseu. E ali na entrada da compostagem, eu elaborei uma placa com a sigla NEA e mais umas florezinhas para, assim, enfeitar um pouco mais essa natureza que já é maravilhosa, né? Daí, a partir desse trabalho da oficina, nasceu a ideia de fazer umas placas para colocar o estágio das composteiras. Eu, usando ardósia, que tinha aqui já dispensada, eu fiz placas para mostrar cada fase de cada composteira. São 4. No Ecomuseu, a maneira da gente ensinar, né, alguma coisa a alguém é fazer junto, né? Esse estar junto, fazer junto, transmitir esse conhecimento, não num formato de aula, mas num formato de vivência. Então, a ideia é trazer esse trabalho do mosaico na rua aqui para o núcleo e espalhar mesmo flores, borboletas e todo o colorido que o mosaico traz, porque se você pensar é uma reciclagem fantástica, porque é o caquinho que foi jogado fora, que vai ser mais triturado ainda para se tornar uma arte e colorir o ambiente e trazer essa sensação de alegria, de bonito, de paz, enfim. Um bem clarinho e um escuro, e o escuro é bem espinhento, tá vendo? Então tá. Qual é o acervo do Ecomuseu? O acervo do Ecomuseu são os saberes e fazeres, por exemplo. Então, são as pessoas, né? São as pessoas que vivem nesse território. E tem histórias, e tem as memórias, e tem as suas práticas culturais. Então, esses saberes são acervo do Ecomuseu. Mas a gente não vai tombar uma pessoa, né? Nem literalmente, nem no sentido do acervo de um museu, né? Você não vai botar um número de tombo, aquela pessoa tem um número de tombo X. Então a gente não tem esse acervo com esse tipo de registro, mas os saberes eles são levantados e são catalogados. A gente tem essa documentação de saber o nome da pessoa, o que ela faz, onde ela aprendeu, esse histórico da vida dela com aqueles saberes. Tem um aspecto muito interessante que é esse observar e interagir, sabe? Essa escuta do território, né? Uma atenção ao território. Então, ao conhecer as pessoas, né, a gente tem que estar atento à vocação daquela pessoa, qual é o potencial dela, o que ela gosta de fazer, sabe? Então a gente encontra um fazedor de rede, a gente encontra um carpinteiro,
a gente encontra um cozinheiro, uma pessoa que tem, né, a habilidade da culinária, né? E também no território a gente encontra muito plantadores pelo território, pessoas que plantam pelo território, né? Então, a partir desses saberes, a gente vai identificando isso, pesquisando isso, né? E aí, a partir desse diagnóstico, desse reconhecimento dos saberes, a gente vai potencializando, a gente vai fomentando, né? Soprando, né, esse saber da pessoa para que ela se potencialize desse saber, né? E que a partir disso a gente construa conjuntamente essas ações no território. Eu bordo assim, pensando nessas coisas, assim, explicar para as pessoas o que nós precisamos manter a natureza viva, né? Saudável, para nós também ficar saudável, é isso que eu penso. E eu pretendo fazer uma exposição, eu quero fazer uma exposição no museu. Isso antes de eu morrer, eu quero fazer isso. Estou lutando para isso, eu tenho 90, quase 100 bordados pronto. Esse aqui, ó, eu falo que é a mãe natureza, é a mãe da natureza. É um corpo de mulher, mas você pode ver que as mãos dela é um galho, ela está segurando um pássaro. E aqui é Yara, a guardiã das águas. O cabelo dela forma o rio, onde ficam os pássaros aquáticos. E esses pássaros aqui, maluquete, eu criei da minha cabeça. Mas você pode ver que eu bordo muita flor, esses animaizinhos silvestres que eu gosto de bordar. Tem muita borboleta, joaninha, que são as coisas da natureza, né? Então eu penso que eu estou bordando a favor da natureza. Porque as pessoas vendo meu trabalho e eu explicando alguma coisa, eles vão ver que nós precisamos preservar. O Ecomuseu na minha vida, além do aprendizado da ecologia, ele socializa, porque nós fazemos amigos, nós temos a troca com a natureza, com a terra, com as plantas, até mesmo com material orgânico, que iria para o lixo. E está aqui sendo útil e fazendo todo esse trabalho que acaba se tornando um trabalho social. A Josefa, que fez aquele fogão de barro lá embaixo e que tinha assim vontade de trabalhar com a terra, ela tinha assim, as hortas que nós fizemos ali, ela muitas vezes vinha com picareta, porque a terra é muito dura, então ela vinha com picareta para afofar a terra. Então no começo, quando nós começamos a fazer aqui, nós tivemos o cantinho das meninas, que o seu Vicente deixou para a gente ali um espaçozinho para a gente fazer a horta, porque a gente queria fazer e eles falavam, não faz não, não dá para fazer, e ele começava sempre a achar alguma desculpa. Mas um dia a gente conseguiu, numa reunião, convencê-lo de que a gente queria fazer a horta. Então, de um pedacinho pequenininho, nós começamos a expandir esse pedacinho. Então, isso é que mostra, né, o Ecomuseu, ele transforma a gente, mas ele transforma a convivência das pessoas. Então, se passou a ser um lugar muito rico, onde a gente encontrava as pessoas, onde a gente conhecia as histórias, porque cada um tem uma história de vida. Então, tem histórias de vida que você fala assim, gente, que profundo isso. Então, você começa a valorizar o que a pessoa aprendeu, você começa a valorizar a pessoa. Então, a Josefa Vieira foi uma pessoa muito importante aqui nesse espaço e na minha vida, porque a gente se tornou grandes amigas. Afasta mais, coloca a câmera 2, lente 2, que vai, o pessoal da cabecinha de trás vai ficar com a cabeça normal. Pode afastar mais. A gente potencializa as pessoas a partir da escuta do território, mas a gente também é potencializado nesse sentido, né? A gente enquanto equipe, né? A gente está em constante relação comunitária. Para mim é um manancial de sentidos. É um manancial de sentidos, porque essa experiência do território, eu acho que no mundo contemporâneo a gente está muito nesse processo das redes digitais, virtual, num processo de individualização, né?
de solidão imensa, e a gente se desconectou um pouco dessa relação ancestral, né, de aldeia mesmo, que é a vida comunitária. Nós precisamos de interação social. Nós precisamos trocar, compartilhar presencialmente, não só virtualmente. O virtual é muito bom para agenciar, para trazer a possibilidade do encontro presencial. E o Ecomuseu, ele é uma celebração desse encontro das pessoas buscando um bem comum. Hoje, o Ecomuseu tem uma grande força na parte ambiental, natural, mas isso partiu das pessoas, porque há uma inquietação dentro das pessoas frente às mudanças climáticas, frente à expansão da urbanização. Então as pessoas querem agir, mas essa ação precisa ser presencial. Então a minha mensagem é que procurem conversar com o seu vizinho, interagir com o seu familiar em busca de uma ação na vida real, que envolva as mãos, envolva os braços e não só o virtual. Eu sempre falo, inclusive na última roda a gente falou sobre isso, que o sonho do Ecomuseu é que ele não exista. O sonho do Ecomuseu é que as pessoas estejam tão empoderadas, tão conscientes do seu patrimônio, tão articuladas entre si, que não seja mais necessário haver uma organização que crie ou que faça manutenção ou que continue soprando. A gente sabe que isso é uma utopia, porque as pessoas têm outras dinâmicas e têm outras complexidades. Mas esse seria o nosso sonho, né? Que o Ecomuseu não fosse necessário, porque cada um estaria cuidando daquilo que ela vê que é importante ser feito e que ela sabe que ela pode fazer, aquilo que ela pode ajudar a melhorar no território. Então, o nosso legado é que as pessoas consigam entender a importância dos seus saberes e o quanto isso é importante para que seja colocado em prática e que isso traga um bem comum, traga uma melhor vida para todos daquele lugar. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do bem.